Do dia. Ouvir as demandas dos produtores rurais, presidentes de associações, bem como gestores municipais e lideranças do agronegócio. São alguns dos objetivos da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia, que procura definir ações para fortalecer o agro, importante setor da economia baiana, responsável aí pela geração de milhares de empregos. Sobre as demandas e evoluções do agronegócio na Bahia, bem como o diálogo com o MST aqui no estado, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da ALBA, o deputado estadual Eduardo Salles, que é do PP. Aqui conosco no Isso é Bahia, um prazer recebê-lo. Deputado, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia, Laís, bom dia, Paulinho, bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês e conversar sobre um tema que é o tema, sem dúvida, do momento. A gente trabalhar, falar um pouquinho de quem tem ampliado o PIB do nosso país, sem dúvida alguma. Eu queria iniciar te perguntando como é que o senhor avalia o atual momento do agronegócio. A gente sabe que é uma das forças da economia baiana. O presidente Lula esteve recentemente em Luiz Eduardo Magalhães, fez acenos importantes para o setor, mas ainda existe uma desconfiança grande desse setor em relação ao MST, por exemplo, que tem o apoio do governo Lula. Quais são as percepções que o senhor tem desse setor da economia baiana, deputado? Olha, Jefferson, o primeiro ponto é que, sem dúvida alguma, na geração de emprego, por exemplo, a região de Juazeiro, ali que nós temos a fruticultura, é a maior geradora de emprego em carteira assinada nos últimos 3 anos. Então, sem dúvida alguma, o agronegócio, aí a gente fala a Bahia é grandiosa para o ouvinte entender um pouquinho. Nós temos 56 milhões de hectares. Então, a Bahia é do tamanho da França. São 56 milhões de hectares que tem produção de tudo. Aqui na Bahia se produz tudo, desde o grão, a pecuária de corte, de leite, tudo aqui na Bahia. Você tem um mapa da produção em cada canto da Bahia diferenciado. Então, a ampliação do PIB, da geração de emprego, é a força que tem feito o desenvolvimento, principalmente no interior do estado da Bahia. Então, esse é um ponto. O outro ponto que você coloca claramente é a questão da segurança jurídica, Jefferson. O agronegócio, e aí eu não falo agronegócio, para mim, ele pode ser tanto do pequeno, como do médio, como do grande. Parece muitas vezes que quer se dividir em agronegócio e agricultura familiar, o que é indivisível. A agropecuária, ela é indivisível. Quando você fala de uma praga, você não pode dividir que a praga ela vai acontecer no pequeno, no médio ou no grande produtor. Mas do ponto de vista de políticas públicas, tem uma divisão aí, não é? Não, eu acho que na verdade, o que precisa é que cada um entenda que são complementares, que, na verdade, o grande pode ajudar o pequeno. E aí a gente, muitas vezes, fica num embate que não é bom para nenhum dos lados. Quando a gente fala aí nesse tema que você coloca, é um tema delicado. Tema de quê? De segurança jurídica. Segurança jurídica é uma coisa que permite que você invista. Se você tem uma terra sua e você quer fazer uma cerca, você quer fazer um investimento em irrigação, você precisa ter a segurança jurídica para você poder avançar. E, claro, uma invasão de terra, ela prejudica essa segurança sua em poder investir, em gerar emprego e tocar para frente. Então, esses acenos que o presidente Lula fez agora a propósito da Bahia Farm Show, lá em Luiz Eduardo Magalhães, feira realizada na semana passada, foram suficientes para apaziguar aí os ânimos entre produtores rurais e o governo Lula que apoia o MST? Olha, Jefferson, eu acho que o que foi falado foi importante, mas eu acho que mais importante do que isso foi a construção de pontes. Você sai de um momento político e o palanque acabou. As pessoas têm que entender que o palanque acabou. E o palanque, quando acaba, você tem que construir pontes. Você não pode construir muros. E o que tem acontecido no nosso país, infelizmente, é uma polarização muito grande de quem acha uma coisa, o outro acha outra, e não pode ter ninguém no meio termo. Então, isso é péssimo. Então, o que é que foi feito pela AIBA, que é a Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, pela BAPA, que é a Associação dos Produtores de Algodão? Elas simplesmente vieram e convidaram o presidente Lula e disseram: presidente,
Vamos lá, para você ter uma noção, você ver como é que está hoje o agro da Bahia, mas do Mato Piba. Mato Piba, quando se fala, é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma região que é a região de maior desenvolvimento agropecuário do país e uma das maiores do mundo. Então, ali é que está acontecendo tudo. Então, o presidente foi convidado para ir. Por quê? Porque não adianta. A pessoa que votou em Bolsonaro, a pessoa que votou em Lula, agora todo mundo é Brasil. Eu sou contra, sempre fui contra invasão de terra, de qualquer maneira, em qualquer momento da minha vida. Eu fui secretário de Agricultura do Estado da Bahia. Mesmo de terras improdutivas? Mesmo de terras improdutivas. Deixa eu te dizer por quê. Porque nós não precisamos invadir, ninguém precisa invadir terra, Jefferson. Eu conheço bem, porque aos 6 anos durante a minha vida estive na Secretaria de Agricultura. Eu conheço boa parte dos assentamentos da Bahia. Nós temos 700 assentamentos na Bahia. 700 assentamentos que são do CDA, Cédula da Terra, do INCRA. Então, entre a Bahia inteira, eu tenho um mapa na minha sala lá dos 700 assentamentos. É o maior número de assentamentos do Brasil. E você conta de dedos quantos assentamentos produzem efetivamente. Então, você não precisa hoje, primeiro ponto, e eu falo isso claramente, na minha visão, e não é MST. Na verdade, as pessoas, quando falam MST, generalizam. Quem conhece sabe que existem 20 movimentos da terra, não é só MST. Se centralizou em MST por uma coisa. Então, primeiro ponto, totalmente contra a invasão de terra. Por quê? Porque, primeiro, nós não precisamos invadir terra. Primeiro, nós precisamos trabalhar os 700 assentamentos que nós temos. Mas a reforma agrária é uma coisa que se arrasta há décadas e não se efetiva? Mas, Jefferson, décadas, não, vamos botar certo, deputado. A reforma agrária se arrasta há séculos. Porque a reforma agrária não é coisa de comunista. A reforma agrária é uma coisa estrutural do capitalismo que a gente pulou essa etapa. Ninguém é contra, não, viu, Ernesto? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, claramente. O senhor disse que tem que descer do palanque. O diabo é que a gente sai de desmancha um palanque e já tem que montar outros. 2024 já está aí, a gente já está vendo. Isso. Você tem razão. Isso vai para o campo sempre muito sério. Nós lemos aqui hoje 2 conflitos com violência. Acho que teve morte em Monte Santo, teve quase morte lá pela Chapada também. Terrível mesmo. A uniformização das eleições é uma coisa básica, terrível. não tem a última vez que a gente se encontrou lá na Associação Comercial, não me lembro qual foi o evento, aliás, está tendo até eleição e o nosso colunista Paulo Cavalcante vai ser eleito novo presidente da associação. Já antecipa um abraço para o Paulo. Mas ali o senhor estava muito preocupado com a possibilidade de um banho de sangue. A relação com o governo está se pacificando, até porque senta financiamentos ali, Banco do Brasil vai lá e resolve e tal. Mas no campo, e essa tensão que o Jefferson estava ali colocando aqui em território baiano pacificou? Ou a gente está ainda... Ou tem alguém com o dedo no gatilho? Não pacificou. Então não tem pacificou, gente com o dedo no gatilho? Porque aí a gente tem que voltar ao assunto que Jefferson está colocando. Jefferson... Mas a ocupação de terra ou invasão, como queira, justifica o dedo no gatilho e a arma apontada? De jeito nenhum. Por isso que eu digo que alguém tem que entrar para apartar essa briga. E eu tenho a tranquilidade de dizer o seguinte, a pessoa tem que ser autêntica. A pessoa tem que ter princípios e dizer, olha, gente, um amigo, Ernesto, ele não pode só dizer o que o amigo quer ouvir. Você, de vez em quando, você tem que olhar para o amigo e dizer a verdade. Meu irmão, não é hora, vamos parar aqui. E foi isso que eu tentei fazer, porque eu conheço um lado e eu conheço o outro. E eu vejo que os movimentos, que aí, volta a dizer, não é só a MST, eles, ao longo do tempo, eles sempre tiveram a liberdade de tudo. Você chegava numa fazenda, eles ocupavam ou invadiam e tocavam para frente. O movimento do agro, eles se uniram agora, se prepararam e o que é que acontece? Eles agora têm um confronto. Já tinham de ideias, isso avançou um bocado durante esses anos do governo Bolsonaro e essas pessoas resolveram se unir e dizer, não quero mais que você invada a terra. Então, esse conflito, essa briga... não quero é com arma? O argumento é a força? Olha, tudo na vida que as pessoas em cada momento acham, e a terra é um bem maior do mundo, que o cara acha que está ali com sua família. Mas é maior do que a vida? Não, é isso que eu estou dizendo para te dar um exemplo, Ernesto. Eu, quando era adolescente, eu estudava no Instituto Social da Bahia, um cara da sociedade baiana, defendendo sua terra lá, os caras entraram, ele deu um tiro. Resultado, ele está 20 anos preso, um cara da sociedade aí, e matou uma vida. Então, quem é que ganhou? Todo mundo perdeu. É o jogo do perde-perde. É por isso que eu cheguei lá na Assembleia e disse, gente, vamos parar com isso. E a turma nenhum lado gosta, nem outro lado gosta, né? Você está dizendo que precisa de alguém para entrar e apartar essa briga. Exatamente. Está tendo esse alguém? Senão a briga vai até morrer um.
entendeu? O senhor é um mediador nato, é um homem de diálogo, né? Cumpriu bem essa tarefa como secretário, dialogou muito, eu acompanhei isso, era seu colega de governo, posso atestar isso à sua disposição para o diálogo. Mas quando houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de ruralistas, de grandes proprietários, o senhor fez a defesa exatamente essa, do diálogo, e o senhor foi fortemente hostilizado e vaiado pelas pessoas que, em tese, ele representa. É o que eu estou dizendo. Na verdade, a pessoa tem que ter personalidade. Eu comecei falando, dizendo a eles exatamente. Gente, eu adoraria, quando eu vi os ânimos acirrados ali, todo mundo do agro ali, querendo, não, invasão zero. Eu quero invasão zero. A invasão zero minha é melhor do que o que eles estavam falando, porque eles estavam pedindo para o governo reintegrar posse imediatamente. Eu não quero que reintegre posse, porque eu acho que é possível fazer invasão zero. Por quê? Porque fora esses 700 assentamentos, que a grande maioria não produz, que nós precisamos botar para produzir, nós também não somos contra a reforma agrária, mas só que tem terra para vender. Mas então, invasão zero, o MST não enxerga dessa forma. Tem que enxergar, sabe como, Jefferson? É o que eu disse. Só se tiver acampamento zero, se não tiver precisando de gente acampar. Não. O deputado Valmir, eu disse isso claramente para ele. O que é que acontece? Você quer terra aonde? No sul da Bahia? Beleza. Tem 50 fazendas para se vender no interior no sul da Bahia, não precisa invadir. O que eu estou dizendo a você é que não precisa invadir, porque o preço é X pelas benfeitorias e tem gente para vender. Aí eu perguntei, Valmir, você quer comprar no extremo sul? Você quer comprar no sul? Você quer comprar na Chapada? Onde ele quiser, tem terra para vender. Não tem problema, Ernesto, desculpe. É invasão zero, é não ter mais invasão. Foi isso que eu fui ao governo e conversei com todos os líderes desse governo do estado da Bahia, exatamente por isso que eu, no primeiro momento, eu demorei 2 semanas para assinar a CPI. Por quê? Porque eu disse, gente, CPI não resolve nada. A CPI é uma coisa que vai ali fazer um momento só sobre um assunto específico, Jefferson, e não vai dar em nada. O que eu quero é mais do que isso. Eu quero invasão zero. Sentei com o governo, sentei com o secretário Caetano, sentei com o chefe de gabinete do governador Adolfo, sentei com Afonso Florencio da Casa Civil, sentei com todo mundo e disse Sentou isso. Sentou com o MST também? Porque eu quero insistir... Não, porque não precisa sentar com o MST, nesse Jefferson. personagem que seja capaz de apartar a briga. Que personagem vai ser esse? Não precisa. O personagem é o governo, é o executivo, o legislativo, o judiciário. O que eu propus e que todo mundo topou era sentar na mesa o executivo, o judiciário, o legislativo, o Ministério Público, e aí pronto. Nós sentamos junto com esses caras e determinamos, vem cá, vamos fazer invasão zero, vamos fazer invasão zero. Como é que é invasão zero? Olha, meu amigo, a hora que vocês desejarem mais fazendas no sul da Bahia, nós vamos mostrar um leque de fazendas, você não precisa entrar em conflito nenhum. Nós temos fazenda para vender em qualquer lugar. Deputado, veja só, a gente tentou, não foi possível compatibilizar a sua agenda com a agenda do deputado Valmir, que é um interlocutor importante dos movimentos, ele é do MST, mas de certa forma representa esse segmento, é importante. A gente queria ter um bate-papo de vocês dois juntos, exatamente para confrontar essa coisa da média de produtividade dos assentamentos, etc. Mas infelizmente não foi possível, é muito importante a gente estar lhe ouvindo agora, mas a preocupação que fica por conta desse tensionamento é o seguinte, isso é um argumento que o deputado colocou aqui. Quantas invasões ou ocupações, como queira chamar, aconteceram neste ano para os proprietários de terra estarem tão preocupados e com um discurso tão propenso à defesa da propriedade acima de qualquer coisa, inclusive com o recurso da violência? Porque isso houve várias expressões nesse sentido da disposição de defender a propriedade acima de qualquer coisa. O que houve aqui na Bahia? Porque a gente não conseguiu noticiar se aconteceu um volume de ocupação, de invasão tão alto assim, não virou notícia. O que é que aconteceu para ter esse clima, como o senhor disse, a iminência de um banho de sangue aqui na Bahia, se a gente não está vendo tantas invasões ou ocupações no nível que saísse a situação fora do controle, ou que se tivesse, de fato, uma bomba para desarmar? Onde é que está essa dificuldade? Ernesto, olha bem, nós temos, todos os anos, existe uma coisa emblemática que é o Abril Vermelho. O Abril Vermelho é aquele momento de ocupações de terra, de invasões de terra, queira chamar como quiser. Então, esse momento foi precedido esse ano, então somente no Brasil, efetivamente, na Bahia. Saiu em todos os jornais do Brasil inteiro que as invasões começaram a acontecer na Bahia. E aí, algumas que dizem que foram questões de lá como o extremo sul da Bahia, nas empresas de papel e celulose, mas efetivamente em diversos cantos na Bahia.
Eles foram, e esses agricultores que se juntaram, num certo momento, acharam que conseguiam tirar os movimentos. Em Jaguaquara, que foi a última invasão, simplesmente, Ernesto, o dono da propriedade chamou os agricultores, que eles formaram núcleos regionais, foram para lá os agricultores. Quando chegaram lá, houve uma possibilidade de mortes. As pessoas que estavam lá, eu sei que tinha gente do próprio movimento, que era gente conhecida lá da periferia da cidade, e outras pessoas do outro lado. O dono da propriedade pediu, gente, por favor, vão embora. Então, chegou no momento de tensão de que quem desse um primeiro tiro ali ia ser uma carnificina. Então, é o que eu volto a dizer a você. Você lembra na adolescência, quando tinha uma briga de turma no carnaval, o que fosse, quem caísse no chão, o outro chutava a cabeça e morria. Então, precisa ter alguém que possa dizer, gente, ó, o caminho não é esse. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, fazer uma comparação. Sempre se gosta muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 2 cidades apenas com população maior do que Salvador. Só 2. Nova York, que tem mais de 8 milhões de habitantes. Los Angeles tem quase 4 milhões. Não dá para comparar o padrão de vida deles e o nosso. Tem tanta gente que se expõe à migração daquela forma que se dá. Isso tem alguma coisa a ver com o fato dos Estados Unidos terem feito a reforma agrária, sei lá, 200, 300 anos atrás? E a gente não? Ernesto, eu não creio. Nós estamos falando da meca do capitalismo. Eu não creio. Se você for na Chapada Diamantina, você pegar Barra da Estiva, por exemplo, a gente começou o plantio de morango lá, e hoje quando você chega em Barra da Estiva, em Ibicoara, você olha e vê uma reforma agrária natural. Você olha de lá de cima, você vê os lotezinhos, todo mundo. Aquilo ali foi uma reforma agrária natural. Em Ibicoara eu vejo grandes pivôs centrais. Não, você está enganado. Desculpe, tem a parte do agro maior e tem a parte do morango, que hoje são 3.500 pequenos produtores de morango que deram sustentabilidade para toda a região. Quero um dia te levar lá para você conhecer. Nós começamos, quando eu era secretário de Agricultura, com 15 produtores em Mucugê e em Ibicoara, em Barra da Estiva. Hoje são 3.500 produtores. Então, deram uma sustentabilidade pequena ali. E o que é que acontece hoje, na minha visão? 700 assentamentos. Conta de dedo quem é que é produtivo. Digo a você com tranquilidade que eu conheço. Você chega na Chapada Diamantina, Jefferson, ali na beira do rio Paraguaçu. Como eu adoro ali a Chapada, eu fui lá, estou lá na beira de um assentamento grande, 180 assentados, estou lá comendo um peixe lá com a dona Maria, e dona Maria, vem cá, quantos aqui irrigam com essa água do Paraguaçu, tomate, porque é um exemplo ali, a produção de hortifruti. Ela disse, ninguém, doutor. Tem o seu Manuel ali que tem um tomatezinho, uma hortazinha de tomate. Então, o que é que nós precisamos? Primeiro, esses assentamentos precisam ter uma seleção. Você não pode pegar uma pessoa da periferia de Salvador e levar para um assentamento desse, que ela não vai dar certo. Então, os lotes hoje, eles passam pela mão de 10 pessoas, 20 pessoas. Então, primeiro, aquela pessoa não tem aptidão para a área agrícola. A seleção, depois capacitação, depois assistência técnica, depois uma condição digna de moradia, de energia elétrica, crédito, aí que eu ia entrar, o crédito. E tem fazendas que foram invadidas, ocupadas, de cacau, de café, que o mínimo que você fizesse, você já botava para produzir. Foi o que eu tentei fazer quando eu estava secretário. Deputado, nós pegamos e fizemos calcário, poda, e aí você já começa a produzir naquelas fazendas, entendeu? É uma coisa que não é, mas nós precisamos trabalhar isso, que sejam 50 assentamentos primeiro dos 700, nós precisamos mostrar quais são os 50 que produzem, para poder dar credibilidade para você ter mais terra. Para a gente encerrar, qual a real perspectiva que a gente tem na sua avaliação, primeiro, para se efetivar uma reforma agrária nos termos em que se defende do ponto de vista aí do MST, ou seja, terras improdutivas que sejam disponibilizadas para assentamentos e tudo mais, e qual a perspectiva também para que esse clima que está ainda acirrado entre produtores e MST se dilua com o tempo num curto prazo? Pronto, o primeiro ponto que você perguntou é dinheiro. Precisa que o INCRA, em Brasília, disponibilize para a compra efetiva de propriedades improdutivas o valor de X. E essas fazendas podem ser disponibilizadas sem invasão, dizendo, sul da Bahia,
Quanto é que você tem dinheiro? 10 milhões. Quanto é o hectare aqui? É tanto para... chama fulano de tal que a fazenda é improdutiva. Isso depende de decisão política. Decisão política. Dinheiro lá de Brasília. O primeiro ponto que você falou é dinheiro. Depois, a questão do conflito. A turma que me entenda mal, que seja o cara radical, bolsonarista, lulista, não tem problema nenhum. Eu vou ter a minha personalidade sempre e eu vou ser dessa forma. Vou achar que o diálogo é sempre o melhor caminho. Então, dane-se. Eu não tenho... nego vai vaiar, vai falar... Por mais que não esteja ocorrendo nesse momento. É importante registrar aqui, Eduardo, que aquele encontro nosso da Associação Comercial foi uma semana antes do evento lá na Assembleia Legislativa. Ele falou, eu sei que eu vou ser vaiado, mas eu vou defender. Vou defender, não tem problema nenhum. Um dia, lá na frente, Jefferson, as pessoas vão dizer, Eduardo tinha razão, Eduardo tinha que apartar essa briga. E não estou dizendo que quer sentar, e nego lá disse, Eduardo quer sentar com o MST. Rapaz, eu quero sentar com quem? Eu quero muito mais do que a turma está dizendo ali, dizer, reintegração de posse imediata, porque o governo... Eu quero invasão zero, Jefferson, e é possível. Agora vamos trabalhar uma coisa junto com a outra. Vamos pegar o grande produtor que você está dizendo, vamos botar dentro de um assentamento desse. Nós estávamos com a IBA, com a BAPA lá no Bahia Farm Show agora, que a gente fez uma sessão itinerante na Chapada e depois lá. Rapaz, o que tem de tecnologia, precisa que essa tecnologia do grande chegue no assentamento. Sim. Aí nós precisamos de crédito para botar uma irrigação, ensinar aquele produtor. Aquele que não tem aptidão, vai embora. Vamos botar outro ali. Mas você não tem seleção, você não tem capacitação, você não tem assistência técnica, você não tem crédito, você bota o cara numa lona preta dentro de um assentamento, são 700. Vou jogar pimenta no salão, já vamos terminar aqui, mas o deputado provocou o MST a apresentar aqui as médias de produtividade do MST. Na hora. Pode perguntar, Valmir, eu sei porque eu conheço, eu estou dizendo, gente, é porque eu conheço. Secretaria Estadual do MST, vocês estão aqui provocados na hora, eu quero, e eles querem assistência técnica também, eles querem crédito também, então eles querem dignidade também, e não é MST só, gente. A turma fica olhando e diz, MST, são grife, 20 movimentos da terra. Nós precisamos trabalhar para pegar 50 assentamentos desses 700 agora e dizer, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer modelo, vamos fazer uma parceria aqui do grande com o pequeno, o cara que é pecuarista, o melhor. Você topa adotar esse assentamento? Eu topo. Aí o governo vai botar crédito, a coisa toda, e nós vamos fazer um pacto. É isso que eu quero, um pacto. Nós dizendo, invasão zero, nós não vamos ter conflito, não vai morrer gente, porque vai morrer gente. Eu não vou bater na madeira aqui, Jeff. Mas se a gente não apartar essa briga agora, vai ter carnificina aí, vai perder todo mundo, é o jogo do perde-perde. Então, goste ou não goste, eu vou estar sempre nesse meu parâmetro e vocês vão me ouvir o tempo inteiro. Se alguém quiser vaiar, vai vaiar de um lado, vai vaiar do outro, mas eu agora, por exemplo, achei super salutar. A IBA convidou, o presidente Lula estava lá no Bahia Farm Show na abertura, e estamos nós, deputados da comissão, da oposição, do PL, do União Brasil, do PP, do PT, do PCdoB, todo mundo junto. O cara é presidente do Brasil. Todos os deputados estavam lá, nós estávamos fazendo uma sessão itinerante, fomos convidados, todo mundo estava lá. Então a pessoa tem que entender, acabou a eleição, vamos trabalhar, agora tem 4 anos do governo, tem uma relação, você pode até não gostar de uma pessoa, mas você vai ter que conviver com aquela pessoa e conviver da melhor forma harmônica. E a IBA e a BRAPA deram um exemplo disso. Deputado, nós podemos fazer isso, sim. Deputado Eduardo Salles, muito obrigado. Deputado que já foi secretário da Agricultura aqui do estado da Bahia e hoje também é presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia. Seja sempre bem-vindo conosco, tá bom? Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todos aí, Laís. Abraço forte. Abraço forte. Bom também. dia. Agora obrigado pela oportunidade. 8h52 na Tarde FM.